Mercado brasileiro pegando fogo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar sobre Matheus Henrique, volante do Sassuolo, pretendido pelo Palmeiras no início da temporada, na mira do Corinthians. Te atualizo também sobre o Fortaleza, que fez proposta oficial para contratar Marinho. Por falar em jogador do Flamengo, Everton Ribeiro interessa ao Internacional. Quero te contar ainda sobre o São Paulo com processo contra o Atlético Mineiro. Por falar no Galo, o nome de Felipão surgiu nas últimas horas como um possível novo técnico atleticano. Já pensou na possibilidade? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, mostrando para vocês na tela os jogos dessa sexta-feira, válidos pelas eliminatórias para a Eurocopa. Alguns jogos interessantes, como por exemplo a partida da França contra a Gibraltar. França é muito favorita. Tem também Grécia e República da Irlanda, jogo equilibrado, eu vou de Grécia. Kosovo e Romênia, imaginando a vitória do Kosovo ou do empate. Tem ainda Letônia e Turquia, vou de Turquia. Malta e Inglaterra, Inglaterra é super favorita, assim como São Marino e Cazaquistão, favoritismo pro Cazaquistão. Para participar comigo na 1xBet é super simples, pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem muita informação importante, a primeira delas, Lianco no Vasco. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao zagueiro. E essa pessoa respondeu da seguinte maneira, abre aspas, está quente. Só para vocês entenderem, o Vasco já procurou o Southampton oferecendo um empréstimo com obrigação de compra, essa obrigação atrelada a metas estipuladas no contrato. Quero contar também sobre o Botafogo, que declarou não ter nenhum interesse na contratação do Matias Rojas, o meio atacante paraguaio, que foi especulado nas últimas horas como um possível alvo do Botafogo, caso as negociações com o Corinthians não avançassem. Já contei para vocês que o Timão garante ter um acordo fechado com o paraguaio. Bora falar também sobre Gilberto, lateral direito que está de saída do Benfica, tem conversas avançadas com o Bahia. Essa informação me foi passada por uma pessoa muito próxima do jogador, tudo alavancado para que ele seja comprado pelo Grupo City e assine por 2 temporadas e meia com o tricolor de aço. Para fechar o giro de notícias, contar que o Rodrigo Caio de fato foi sugerido ao Cruzeiro, mas a negociação é das mais complexas, primeiro pelo salário do Rodrigo Caio, bastante acima do teto salarial do Cruzeiro, depois por conta das questões físicas, o Cruzeiro desconfia da capacidade do Rodrigo em jogar em alto nível por muito tempo. Para fechar o giro de notícias, o Grêmio já avisou o Inter Miami que só topa negociar o Luizito Soares mediante pagamento da multa rescisória, que é de 70 milhões de euros, negócio completamente descartado. O Luizito foi um pedido de Lionel Messi e tem contrato com o Grêmio até dezembro do ano que vem. Para fechar, final da Liga das Nações da UEFA terá Croácia e Espanha. Nessa quinta-feira a Espanha venceu a Itália por 2-1 e vai se encontrar contra a Croácia, jogo marcado para domingo na Holanda. Já na final da Liga das Nações da CONCACAF teremos o Canadá, que venceu o Panamá, contra os Estados Unidos, que enfiou 3-0 no México, deitando e rolando contra os mexicanos. Os Estados Unidos, que não perdem para o México há 6 partidas, são 4 vitórias e 2 empates no período. Bora de curiosidade sobre a Copa do Brasil na fase de quartas de final. Ao longo da quinta-feira ocorreu a divulgação das datas, horários e quem vai transmitir os jogos. O principal clássico dessa fase, Palmeiras e São Paulo, vai ter transmissão exclusiva, tanto no jogo de ida quanto na volta do Amazon Prime. A Globo decidiu escolher outros 2 jogos, América e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Vai transmitir o Corinthians para a Praça de São Paulo, o Flamengo para a Praça do Rio de Janeiro, e as demais praças terão jogos divididos entre esses 2 times. Também quero contar para vocês que os canais Globo vão ter com exclusividade Bahia e Grêmio. Já o Amazon Prime acabou sendo beneficiado com um baita jogo, o São Paulo e Palmeiras, que tem feito jogos interessantes.
Só para lembrar que as partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil acontecem a partir de 4 de julho e as partidas de volta na semana seguinte, 12 de julho, com um detalhe importante, há um conflito de datas. Essa semana de 12 de julho é também a semana destinada aos times que disputam a repescagem, aquelas equipes que caíram no terceiro lugar da Libertadores e que vão enfrentar os segundos colocados na Sul-Americana. E Everton Ribeiro pode pintar no Internacional. O meio atacante que vive os últimos meses do contrato com o Flamengo vive sendo especulado por clubes brasileiros. Já foi o São Paulo, o Corinthians, o Cruzeiro, entre outros. O nome do Internacional surgiu nas últimas horas em matéria publicada pelo Diogo Dantas. O jornalista do Globo informa que o Inter já teve a intenção de contratar o jogador e ouviu uma recusa do meio atacante. Tenho contado para vocês insistentemente que o Everton vai cumprir seu contrato até o fim com o Flamengo, 31 de dezembro. E tem mais. Se o Flamengo sugerir a prorrogação do contrato, o Everton vai dar preferência ao Fla. A ideia dele, assim como o Bruno Henrique, é permanecer no Flamengo, super adaptado à cidade, é ídolo do torcedor, sabe que no Flamengo os salários são altos e é absolutamente em dia, além das chances de brigar por títulos serem bem grandes. Mas, Nicola, então dá para cravar que o Everton fica para a próxima temporada? Não, porque o Flamengo ainda não se posicionou sobre uma prorrogação do contrato. O Fla vai esperar pelo fim da temporada para avaliar o desempenho do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, entre outros atletas em fim de contrato. E aqueles que forem bem vão ter a sugestão da prorrogação do contrato, os demais vão ficar livres no mercado e é nesse contexto que o Everton Ribeiro pode pintar num rival do Fla. E pintou um novo interessado em Marinho. Depois de conversas arrastadas com o São Paulo que foram desfeitas nos últimos dias, foi a vez de o Fortaleza aparecer com oferta oficial para a contratação do atacante. O Leão do PC sugeriu um contrato de 2 temporadas com vencimentos próximos aos 650 mil por mês que ele tem direito no Flamengo. Fortaleza gostaria de pagar um salário de algo na casa dos 400 mil e o complemento em luvas, que é o prêmio pela assinatura do contrato. São Paulo nunca chegou tão perto desses 650 mil reais. A maior oferta do tricolor foi de 500 mil por mês. Resta saber se o Marinho vai desistir da ideia de ficar no Flamengo até o último dia do seu contrato. O vínculo dele com o Fla se encerra em 31 de dezembro. O Marinho tem dito para as pessoas mais próximas que jogar no Flamengo é uma realização de um sonho de criança dele, mas também do seu pai, que é fanático pelo rubro-negro. Foi por isso que o Marinho disse não ao São Paulo e recentemente recorreu a uma advogada para pedir via justiça sua reintegração no time principal. O Flamengo acabou acatando a decisão judicial e devolveu o Marinho aos treinos, mas o São Paulo já deixou bem claro que não tem nenhuma intenção de utilizá-lo. E a bomba da madrugada diz respeito a Felipão. Perfil no Twitter chamado Central do Galo escreve, abre aspas, furo, em busca de um novo treinador, o Galo está quase acertado com Luiz Felipe Scolari e o Felipão, coordenador do Atlético Paranaense. Confesso que fiquei bem surpreso com a notícia. O Felipão tem dado sinais de que não pretende voltar a ser técnico e se deixar o Atlético Paranaense, certamente vai complicar a situação do Paulo Turra, que tem sido bancado como treinador por lá, exatamente pela presença do Felipão. Pois bem, não consegui confirmar com nenhum dirigente do Galo, nem com dirigentes do Atlético, já era madrugada. Mas ao longo da sexta-feira prometo voltar com novidades sobre o assunto. De qualquer forma, já quero te dar uma atualizada sobre o panorama em relação a técnicos do Galo, o Atlético que busca como substituto para o Eduardo Cudê. A bola da vez, o plano A era o Bruno Lage, já havia cantado essa bola para vocês. Há um problema familiar, os familiares do Bruno não querem se mudar para o Brasil. E o Bruno Lage tem dado sinais de que não vai aceitar a proposta atleticana. Também chegaram a cravar que o Thiago Nunes, brasileiro do Sporting Cristal, foi procurado pelo Galo. Um dos 4Rs me assegurou que isso é fake news. Rogério Ceni poderia ser uma alternativa. A impressão no colegiado atleticano que ele não tem o perfil. Diego Alonso, ex-técnico da seleção uruguaia, também foi oferecido, mas não empolgou. De fato, há muita dificuldade para encontrar um treinador. Queria saber a sua opinião sobre Felipão no Galo. Para completar, só registrar uma entrevista que o Felipão deu ao GE nas últimas horas. Ele disse o seguinte sobre a chance de voltar a ser técnico. Abre aspas. Sempre disse que não vou ser mais treinador no Brasil. A Arábia Saudita está pagando muito bem. Não sei, vou pensar. Fecha aspas. Então, é o Felipão descartando treinar clubes brasileiros, mas não fechando as portas para propostas de fora, entre elas da Arábia Saudita, que está com bastante dinheiro em caixa.
Bora falar agora sobre o São Paulo, que entrou nessa quinta-feira com um processo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas contra o Atlético Mineiro. Motivo: o não pagamento da primeira parcela da compra do Patrick. Essa parcela já venceu e tem um valor de R$ 1 milhão. Informação me foi confirmada por uma pessoa do São Paulo. O Atlético Mineiro tem tido uma série de problemas com pagamentos de comissões a empresários, de negócios com clubes e também de salários a jogadores. Só para lembrar alguns casos, os empresários do Júnior Alonso, do Paulinho e do Bruno Fux têm reclamado e ameaçado ir à justiça por conta do não pagamento de comissões. Vale a lembrança também de que o Atlético Mineiro hoje tem uma dívida aproximada de R$ 1,5 bilhão, até por isso clama por uma SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. São Paulo tem se acostumado com calotes de clubes brasileiros. Havia contado para vocês na quinta-feira que o Vasco não pagou R$ 4.300.000 pela prestação da compra do zagueiro Léo Pelé. Todas essas dívidas de outros clubes ajudam a explicar o porquê de o São Paulo estar com 3 meses de direitos de imagem atrasados em relação ao seu elenco. Bora fechar o vídeo para falar sobre Matheus Henrique, volante revelado pelo Grêmio, que pertence ao Sassuolo, quase foi parar no Palmeiras no início dessa temporada e voltou a estar na mira de um clube paulista, no caso o Corinthians. A informação é do Luiz Fabiani, da Itatiaia. Ele afirma que o Corinthians sondou a possibilidade de contratar o atleta. Há por parte do Matheus Henrique a intenção de voltar ao Brasil. Ele, com 25 anos de idade, acha que se fizer sucesso por aqui, teria mais chances de ser convocado para a seleção do que atuando num time pequeno como o Sassuolo. A grande questão é financeira. Se dependesse do staff do Matheus, ele voltaria ao Brasil por empréstimo ou em um negócio de compra de 50% dos direitos econômicos. No início da temporada, o Palmeiras tentou contratá-lo e o Sassuolo disse que só o venderia por 100% dos direitos em negócio avaliado em 10 milhões de euros. O Corinthians não tem nenhuma condição financeira de fazer um investimento desse tamanho. Então, a menos que o Sassuolo mude radicalmente a sua posição em relação a janeiro, o Matheus Henrique não será contratado. A busca por um volante é prioridade no Timão nesse momento. E o nome dos sonhos, aquele mais próximo é do Cuéllar. Já contei para vocês que o Cuéllar reabriu conversas com o Timão. Ele tem feito esforços para convencer o pessoal do Al Hilal a topar um negócio por $2,5 milhões. A negociação deu uma travada nos últimos dias porque o Al Hilal está trocando de presidente e também de treinador. Não há nem quem tome essa decisão. Mas a tendência é que o Cuéllar seja o reforço para a função de volante no Corinthians a partir de 3 de julho. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar tarde para mais vídeo. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Dá uma moral pra gente e acessa também o canal de cortes. A gente separa todos os vídeos de acordo com as notícias de cada time, você vai lá e vai ficar super bem informado sobre as últimas do seu time do coração. Combinado? Abraço, boa sexta!